Então, gente, mais uma vez, para quem está chegando aí agora, eu me chamo Diego Dometti, fundador do canal Banda Grátis, nosso projeto crescendo a cada dia, com a chegada do Marcel Oliveira também, o projeto Banda Grátis, muita coisa nova chegando, surgindo aí com a gente, em breve vocês saberão. E hoje a gente tem nossa live, nossa parceria com a Guardiões do Axé, onde a gente vai falar um pouco sobre os nossos amigos ciganos, né, que atuam maravilhosamente bem dentro da Umbanda e também na sua independência espiritual, na sua jornada, né, pessoal. Vamos fazer como a gente está sempre acostumado a fazer, mas pelo amor de Deus, hoje não vamos ter 3 horas de novo, não. A gente normalmente, a primeira hora, a gente fala um pouco, né, sobre o tema e desenvolve o tema em questão, e a gente abre numa segunda hora, né, de live, assim que acaba a primeira hora, a gente retorna só para trabalhar e dissertar um pouco sobre as dúvidas de vocês que estão surgindo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, anota no papel, tá? Para vocês fazerem na próxima hora da live. Lembrando que a gente tem no nosso site muito conteúdo lá para estudo, então se vocês precisarem, a gente tem o nosso blog, que tem mais de 200 posts falando sobre diversos temas relacionados à espiritualidade. Tem o curso de ervas do Marcel, que a gente estendeu um pouco para mais uma semana, o período de matrícula. Tem a consulta de tarô do Marcel também, se vocês estiverem precisando de algum auxílio para resolver algum problema, alguma questão nesse momento, é só você entrar lá no site, agenda a consulta. Aqui no Stories da Guardiões vai ter o link para vocês só arrastarem para cima, né? E adquirir a consulta ou a marcar a consulta, ou então fazer sua matrícula no curso lá com a gente. Então vamos lá, Marcelzão, se apresenta aí para a galera que ainda não te conhece, para ficar mais prático. Bom, quem não me conhece, meu nome é Marcelo Oliveira, sou um eterno aprendiz de Umbanda, sou dirigente espiritual do Templo de Umbanda Naturalmente Divina, que nasceu em São Paulo, mas que está agora nascendo aqui em Connecticut, nos Estados Unidos. E tenho muita coisa para falar, o Diegão tem muita coisa para falar, então aqui é um bate-papo sobre os ciganos hoje, né, Diegão? Isso aí, nossos grandes amigos. Vamos que vamos. Assim, eu vou iniciar um pouquinho, Marcelo, falando de quem são os ciganos, né? Na verdade. Como a gente até teve, eu acho que uma live dessa no nosso canal, quem de repente já assistiu e está aqui com a gente pode até achar um pouco repetitivo, mas não tem como falar de ciganos sem a gente tentar trazer essa introdução, né? Assim, como a gente bem sabe, né, tudo que se sabe sobre os ciganos, sobre sua origem, sobre a sua história, ela só tem data, né, de pesquisas por escrito a partir do século X. E a gente sabe que toda a vivência dos ciganos ela vem de muito antes disso, né? E na trajetória que o cigano percorreu, ele abrange para todo mundo. Então, assim, a gente consegue ter histórias e vivências e relatos ciganos de todas as partes do mundo, de bem ao certo, com as suas origens de formas distintas, né, Marcelo? A gente tem a origem cigana vindo das Arábias, do continente africano, tem na Europa uma incidência muito grande, na Índia. Então, assim, é uma extensão muito grande. Então, perguntas relacionadas à origem dos ciganos, a toda a essência de como surgiu, de onde surgiu, a gente tem diversos relatos, mas a gente não tem, historicamente, nada determinante, porque, infelizmente, não existe essa fonte, né, Marcelo? Não existe, e também já é importante logo de cara, como você bem colocou, falar isso, porque quando a gente fala em povo cigano na Umbanda, a gente não pode querer uniformizar a forma de incorporação deles, né? Então isso vem acontecendo na Umbanda atual, porque a gente coloca mais o povo cigano assim numa parte mais do povo que vem da Espanha, principalmente. E lógico que eles são lindos, a vestimenta deles são lindas e a forma deles virem também é aquela parte mais caliente. A música tá um pouquinho alta, Diego. A forma da música, né? A musicalidade, a essência, a dança é muito importante, né? Mas a gente tem que abrir a mente
que nem todos os ciganos vieram da Espanha, né? Então, tem ciganos mais sérios, tem ciganos que não usam tantas cores, tem ciganos que, ciganas também que usam saias, mas sempre uma calça por baixo, porque em alguns clãs ciganos mostrar até o tornozelo já não é bacana, elas mesmas não gostam. Então, quando a gente fala de povo cigano, a gente fala de uma infinidade de povos ali, e na parte espiritual mais ainda, que é uma riqueza de detalhes, uma riqueza de cultura, uma riqueza de magia, porque existe, tem a magia, né, europeia, a magia que traz essa parte espanhola, né, para o povo cigano, mas também tem uma magia húngara muito forte, tem uma magia indiana muito forte, tem uma magia árabe muito forte, então eu acredito que o Diego pode falar mais que eu, principalmente no Matsara, né, que ele participa também, né, dessa Matsara. Então, assim, o Matsara já é o mundo cigano mesmo, né? Então, existe essa diversidade no Matsara, Diego? Você percebe isso ou não? É tudo espanhol? Na verdade, isso é o cigano, né? É muito comum a gente ver de acordo com o clã, né? Numa Tsara cigana, isso acontece de uma forma muito natural. Por exemplo, o meu cigano ele tem uma descendência, uma ancestralidade árabe, né? Então, provavelmente, a estrutura do trabalho dele, por ser árabe, ele vai atrair guias do clã dele, né? Isso acontece com mais frequência. Por exemplo, uma tsara que eu frequento muito aqui, que é o cigano Boris, se eu não me engano, ele é espanhol, não me lembro. Mas o clã dele é muito mais formulado por essa estrutura cigana. Ele tem, engraçado, que ele tem dois ciganos, né? Ele tem um outro cigano que também é árabe. E quando esse cigano árabe dele vem, a maioria dos outros médicos que também tem essa estrutura na coroa de trabalho, dentro da essência dele, também desce. Então, assim, dentro de uma tiçara cigana, normalmente os espíritos são familiares, né? Eles caminham junto dentro do propósito, normalmente dentro daquela comunidade, daquele clã, é, se assemelha, né? Dificilmente, assim, não é tão comum, por exemplo, você dentro de uma tiçara, com toda a estrutura dela espanhola, por exemplo, você vê, sei lá, 50% dos ciganos sendo árabes trabalhando ali dentro, entendeu? Entendi. Então, Acontece essa passagem, mas não é tão comum. então, o médium do Matsara não é igual seria o trabalho do médium na Umbanda. Porque o médium na Umbanda ele tem um cigano, Não, e aí numa gira cigana de Umbanda vem vários de vários clãs, né? exatamente. A Tzara já não. Então o médium tem que estar com a cabeça bem aberta, porque aí quem chama então os outros ciganos é o chefe da Tzara, é isso, né? Não é que seja errado, não é errado, nada é errado, mas assim, é incomum de se ver. Por exemplo, na Sim. Netsara que eu trabalho hoje, a Netsara de Carmencita. A Carmencita ela é espanhola. Se eu não me engano também, posso estar falando besteira, mas a estrutura é bem assim, mágica, Pelo é bem nome, né? E parecida. pelo nome também, né? E pelo nome também. Então, assim, é É. uma estrutura mágica muito espanhola. O meu cigano, ele é árabe. Desde o primeiro dia que ele começou a trabalhar lá, eu sempre soube que lá não era o lugar definitivo dele e ele também deixou isso muito bem claro. Mas lá foi um local onde Carmencita me acolheu para ele trabalhar comigo e me ensinar muitas coisas. E a própria Carmencita sempre deixou isso muito bem claro para mim também. E ali Uhum. seria uma passagem que ela conhecia ele espiritualmente, né? E eles juntos se acertaram para que eu pudesse ter esse aprendizado, essa passagem ali. Então, assim, por Entendi. exemplo, a maioria dos ciganos tem uma estrutura mais assim, mais espanhola, né? Mais nessa essência. E ele é completamente diferente, o jeito dele é diferente. Os ciganos lá Entendi. dançam muito, ele já não é muito de dançar, ele é muito mais sério, entendeu? Então, assim, a forma deles, o estilo pessoal do guia é diferente. É notável isso. Entendi. Na Umbanda, assim, dentro da Umbanda, é muito pela essência. Quando a gente tem uma casa de Umbanda que atua com ciganos na corrente, isso independe, porque ali é a energia essencial que paira é a Umbanda em si. Né? Então, assim, a essência de Umbanda que fala mais alto e todos os guias se envolvem nessa essência, acredito eu que seja assim, né? Diego, Na... me fala uma coisa, velho, assim, porque é curiosidade minha mesmo, porque você me conhece, eu tenho umas ideias meio, né, assim, meio diferente, né? Então, assim, por exemplo, um cigano que vem da Hungria, vou dar um exemplo, um lugar totalmente fora do padrão, tá? Uhum. Ele é obrigado a falar com sotaque húngaro ou ele pode falar com português, claro, para as pessoas entenderem?
Não, ele pode falar português, claro, não tem problema nenhum. Por exemplo, que a gente sabe que como um guia incorpora, ele pode sim desprender e trazer 100% da essência dele, digamos, ali na incorporação. Mas só que para isso ele vai desprender também de muita energia vital do médium, muita essência do médium, né? Na energia dele, ectoplasma, enfim, para desprender esse tipo de trabalho. E é desnecessário. E até também, por exemplo, se o Vladimir chegar, incorpora e começa a falar em árabe, que não vou, eu não vou entender nada e não vou aprender nada. Exatamente. Entendeu? E assim, eu sinto, por exemplo, quando ele incorpora, algumas coisas ele fala, algumas palavras ele fala em árabe. Eu sei que é árabe porque, né, dá aquela voada na cabeça ali, eu vou entendendo. Eu sinto um pouco do significado, entendeu? Do que Sim, ele sim, está querendo dizer. sim. Mas, por exemplo, durante uma consulta dele, ele desenrola muito mais assim um portunhol, uma coisa completamente, eu não sei explicar, é completamente fora do comum a forma dele de falar, que eu acho que é o que é mais próximo do que o consulente entende? Por exemplo, É, eu tive pode uma falar. experiência de uma médium, uma ex-irmã minha de santo, que a cigana dela falava romanês. A médium ficava esgotada no final do trabalho e ninguém entendia o que ela falava. Então, assim, a gente sempre conversava com ela, pô, tenta trazer na sua menina uma essência, né, deixa ela um pouco mais acordada e tal, e ia conversando. E com o tempo, a cigana ela foi conseguindo trazer dentro da médium, usar dentro da médium dela, né, a linguagem do português para se comunicar, mas no começo era bem, bem difícil. Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, pode acontecer? Pode, mas eu acho que meio que fica muito Desnecessário, estranho, né? né, desnecessário. Eu tô falando isso porque tem um monte de gente nova que acompanha a gente, né? Um monte de gente que está Uhum. entrando agora na Umbanda, um monte de gente que ama o cigano, o povo cigano. Então, às vezes, a pessoa percebe que tem um cigano, vamos supor, espanhol, e ela não fala espanhol, a pessoa fica insegura, porque na cabeça dela, tipo, o cigano vai ter que falar ou espanholado ou espanhol para ser o cigano de fato. E não, Uhum. né? Ali quem está por trás é um espírito que pode, se quiser, óbvio, desenrolar um espanhol tremendo que ninguém vai Não entender entendo nada, nada. porque o espanhol mesmo ninguém vai entender, né? Uhum. Ou só quem entende espanhol, né? E então a pessoa pode relaxar, porque se o cigano falar assim, ó, eu vim da Índia, ele não vai falar hindi e nem sânscrito, porque ele está no Brasil, ele está numa religião brasileira. Então, assim, ele vai tentar se comunicar da melhor forma possível para falar com as pessoas. Isso na Umbanda, eu estou falando, né? Não sei na Tsara, mas na Umbanda. Uhum. Então, assim, se você começou agora a trabalhar na Umbanda, se você, né, tá empolgadaço aí, ou empolgadaça, e fala, mano, eu amo cigano, a cigana se aproximou, o cigano se aproximou, e de repente ele vem e fala um português, fica tranquilo, por mais que ele possa ainda ter um sotaque ali, uma palavra aqui, ele vai fazer de tudo para se comunicar. Como o Diego falou, às vezes acontece de vir um espírito e de repente desenrolar um sânscrito aí, né? Tudo bem. Mas aos poucos ele vai entendendo que ele precisa se comunicar, não porque ele é burro, não porque, É. vou deixar claro, né? Não porque ele precisa ser doutrinado, mas porque ele entende que naquele trabalho, naquele momento, a comunicação é mais importante do que qualquer coisa. A Uhum. comunicação é mais importante do que vestimenta, do que aparato, do que qualquer coisa. O espírito vai preferir, às vezes, não ter nada e conseguir se comunicar direito para passar mensagem para as pessoas do que, de repente, a médium fica sem graça, né? E gasta muito dinheiro que às vezes não tem numa vestimenta, vamos supor, sabe? E não se preocupa com a parte essencial, que é a comunicação do espírito com as Fala. pessoas. Então, é lógico que o cigano ele vai ter a dança dele, vai ter o ritual dele, e se você ter dinheiro, né? E se o lugar você se caracteriza, é importante. Mas se não for assim tão importante, né? A parte visual no lugar, pelo menos, fica tranquilo, trabalha, né? Trabalha essa comunicação, né? E lembra que o povo cigano é como qualquer outro povo dentro da Umbanda, no sentido de comunicar. A pessoa vê o preto velho e começa a falar angolano, né? Ele vai falar algumas Uhum. palavras, tal. Aí vem o caboclo e fala tupi-guarani. Tem caboclo que fala, mas Meio, entende? meio Então, complicado. assim, como tem um boom hoje, né? E eu acho lindo o povo cigano, né? Eu acho muito forte a magia cigana, principalmente.
E eu amo o povo cigano porque o sagrado feminino é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Né? O cigano ele vai em torno da cigana. A cigana Uhum. é a peça-chave. Né? Se eu falar besteira, você fala, tá, Diego? Não, mas é. Então, ali as ciganas, cara, onde tem as ciganas ali, eu adoro tudo que é sagrado feminino, né? Tudo que coloca o sagrado feminino em uma parte mais Ascensão, em né? evidência. Isso, eu gosto muito. Então, mas não se preocupa com essa parte tanta estética, no começo, pelo menos. Se preocupa com a comunicação, o espírito ali, se preocupa em dar uma passividade o máximo que você puder naquele momento para você fazer um bom trabalho. É isso, Diego. A gente é legal dar uma observada também, né, Marcelo? Porque, por exemplo, independente da origem do cigano, um clã cigano, a maioria, né, dos clãs ciganos, eles têm o seu próprio dialeto, né? Digamos, um dialeto de tribo que varia. Aí, né? Tem o romanês, né? Que é um dialeto cigano, e tem um outro que eu me esqueci o nome, fugiu o nome. Mas, assim, por exemplo, se a gente pegar o romanês em si, o próprio romanês, ele é bem próximo do espanhol, né? Verdade. Ele é bem próximo, assim, não é exatamente igual, mas ele é bem próximo do espanhol. E o próprio espanhol, ele também, por exemplo, uma pessoa que é totalmente leiga de espanhol, se conversar, ela não vai entender tudo, mas ela vai conseguir pescar algumas coisas, né, do que o cara está querendo transmitir, do que o espanhol está querendo te passar ali. Não é tipo você conversar com um americano, o cara falando inglês, você não vai entender nada, literalmente. E Né? até Com o aqui tem os espanhol, sotaques, né? Então, assim, a gente pega, por exemplo, assim, quando a gente tem isso, por exemplo, por mais que o meu cigano seja da Arábia, no clã dele, da origem dele, o dialeto principal poderia ter, além da linguagem de origem do Estado, a linguagem dele do romanês, que é a linguagem de origem dele, entende? Então, assim, por isso até que ele se comunica, o cigano ele se comunica muito mais fácil no português com essa, exatamente como você falou, com essa, não é a palavra gíria, não. Você falou a palavra aí Sotaque. agora. Sotaque. Sotaque, Sotaque. exatamente. A mesma coisa do que você pegar um espanhol, ele sabe falar português, só quando ele fala em português você sente esse sotaque. Né? Fica aquela coisa mais enrolada. Então, assim, é bem nessa pegada que eu sinto, que eles trazem, né? Da essência dele. Ele também, por exemplo, o cigano que trabalha comigo, ele é muito assim, ele fala, você entende ele falando, só que uma vez ou outra ele solta umas coisas meio esquisitas, que fica todo mundo. Uma vez eu me lembro que ele estava numa consulta, passando uma consulta com uma senhora, falando várias coisas e tal, e de repente, cara, ele foi falar ele estava falando ingredientes, né? E aí ele queria falar berinjela. Na minha cabeça, é estranho demais, é muito estranho. Por quê? Porque na minha cabeça ele veio a sensação, eu não sei se falar a imagem não, mas tipo assim, veio berinjela. Só que quando ele falou, ele não conseguia, ele não falava berinjela, ele só falava babarranush. Aí, pô, todo mundo ali, mas o que é babarranush? Ele, não sei o que é babarranush. Ele ficava tentando fazer assim, e eu vendo a parada na minha cabeça, eu não conseguia ajudar, sabe? Ficava um negócio esquisito. Aí até que a mãe de santo, né, lá a dirigente lá não estava importada, ela, calma aí, ela correu, pegou o celular e jogou no Google. Aí a berinjela, ele lá, isso, lá de trás, ele, isso, berinjela. Então, assim, é uma palavra ou outra que às vezes ele solta, assim, na linguagem pessoal dele, sabe, que sai. Sim, sim, Mas sim. Não, isso acontece. são as particularidades mesmo do povo, né? Não, e o bom, né, deixar claro também, é que o pessoal confunde uma coisa importante que é bom falar nessa live, né? Mistificação e animismo. A gente acha que as duas coisas são negativas, né? A mistificação é quando você faz de propósito, né? Alguma coisa você finge que está incorporado. Mas o animismo, ele faz parte de toda a incorporação, de qualquer dom mediúnico ele faz parte. Você sempre tem a tua centelha ali em algum momento num transe mediúnico, seja consciente ou inconsciente, semiconsciente, pré-consciente, seja lá o que você quiser ser. Né? Então, esse animismo até ajuda naquele momento de comunicação onde o guia quer se expressar, se ele é de outra cultura, e aí ele vai buscar na tua mente, vai falar, me ajuda aí, me ajuda aí. E aí solta a palavra, aí você fala, nossa, mas era eu, tá vendo?
eu não estava incorporado nada, porque eu pensei na palavra, o guia falou. Não, isso faz parte do processo, né? Quando se trabalha com espírito incorporado, os espíritos são os oráculos, né? Nossos. Então, eles vão usar todas as ferramentas possíveis para se comunicar com a gente de uma forma legal, de uma forma clara, que a gente consiga entender. Né? Nem se for para ter um Cambone que faça essa tradução. Né? Eu conheci um Cambone que, eu não sei como, ele entendia o que um caboclo falava de um dialeto não sei da onde, e aí, não, o que ele quer dizer é isso. Aí o caboclo, sim. Eu falei, oxi, como assim, cara? Me explica aí essa parte, assim, né? Eu perguntei pro Cambone e ele falou, não, é porque eu não sei te explicar. Ele se comunica, e essa língua, para mim, ela é natural, e eu não sei como também, porque eu não sei falar, mas eu passo a mensagem do caboclo, e era caboclo mesmo, e confirmava. Então, tem cigano que deve fazer isso também, né? De alguma forma, deve saber se comunicar. O importante é saber se comunicar, né? E o médium também não achar, tipo, o meu cigano ele fala muito português, então não é cigano. Não, caramba. Não. Ele tem que falar, ele tem que se expressar, né? Não tem nada a ver mesmo. A gente precisa fugir desse estigma, né, cara? Porque, assim, às vezes, tem muita coisa que ali, às vezes, é necessário não só pela magia, mas necessário mais pela consciência de quem está na frente do guia, né? Para a Sim, sim. pessoa acreditar, eles têm que, além de toda a essência mágica deles, eles têm que ter todo um estereótipo para que aquela pessoa acredite no que está literalmente na frente deles, né? E aí, mas com o tempo, acredito eu que isso vai reduzir, né? A espiritualidade E, co- trabalha para isso. e como é que funciona o Matsara, Diegão? Assim, o cigano ele tem, tipo, assentamento, igual teria os guias. Por exemplo, o seu Zé aqui que eu trabalho, ele tem uma panela. Dentro dessa panela de barro ele tem, né, as macumba dele ali, né? E aí para curar as pessoas. Então ele faz todo um sistema ali, deixa guardadinho, acende vela, para lá, para lá. Os ciganos têm esse sistema também ou não? Não chamaria de assentamento, né? Por exemplo, e também isso acredito que isso varie de costume para costume, de tiçara para tiçara, mas na minha essência, no que eu vivencio, que eu já vivenciei, existem, por exemplo, casos que trabalham muito com o que a gente chama de pote cigano, né? Quando você Legal. entra, por exemplo, você tem um batismo, você tem que ser batizado, e ali tem um ritual muito pessoal, né, da essência do barô daquela casa, onde ele faz um pote cigano para você, né, o seu pote cigano. E ali naquele pote cigano vão alguns elementos particulares da sua essência cigana, enfim, daquele clã, e você escolhe um padrinho e uma madrinha, entre aspas, né, que seria um padrinho e uma madrinha, e onde só em casos extremos ou de saúde ou alguma forma de você esteja ausente, aquele padrinho e madrinha são os únicos que podem ter acesso ao seu pote para intervir por você, orando para aquela essência, entendeu? Que se cria ali. É Legal, né? como um assentamento, né? Mas é muito É mágico deles diferente. mesmo, é diferente. Pô, É que muita legal, irmão. essência mágica dele. Mas Que é legal. praticamente assim, magicamente falando, pelo que a gente vivencia na Umbanda, acredito que seja a mesma coisa, né? Só de formas diferentes, mas bem nesse sentido mesmo. A Umatsara cigana, cara, assim, pelo que eu vivencio, o que eu vivenciei, ela é muito distante do que é vivido na Umbanda. Assim, quando a gente fala em centro, isso não estou falando que é nem melhor nem pior, tá? Mas Não, são sim. coisas Diferente. completamente diferentes. Por exemplo, o meu cigano ele veio várias vezes dentro da Umbanda, por exemplo, no terreiro do trabalho, ele descia, quer dizer, várias vezes não, algumas vezes, então a gente fazia uma vez por ano só. Então, assim, ele vinha, mas eu nunca me senti confortável, sabe? Não é que é confortável que eu me sentia mal, não é isso, mas assim, é a mesma coisa do que pegar o Marcel hoje aqui, levar o Marcel para a Índia e tacar dentro da casa de alguém lá na Índia, tipo, não conhece nada, sabe? Tipo, pô, eu tô fora da minha vibe, sabe? Como se fosse mais ou menos assim. Eu tô fora da minha cultura aqui, mas o propósito aqui é trabalhar. Então ele trabalhava da mesma forma dele ali, sentado no cantinho dele, mas a energia mágica que envolve o trabalho era diferente. Eu acho que eu sentia por causa disso. Porque, assim, quando eu estou com ele, trabalhando dentro de uma tiçara, é completamente diferente a energia. A vibração dele, a forma de atuação dele é Sim. completamente diferente.
Então, eu acredito que seja isso, né? Esse deslocamento de energia de trabalho. Eu acredito que seja muito isso. Mas na Ksara, o povo cigano, né, Marcelo? Ele é muito completo, né? A gente já falou sobre isso, assim. Ele é muito E, completo de todas as essências dele, né? Por exemplo, no clã cigano existem os guardiões ciganos, existem as feiticeiras, né? Que são as ciganas anciãs que fazem leitura de mão, são rezadeiras, raizeiras ali dentro daquela essência. Tem o barô cigano, que é o dirigente, né? Normalmente é homem, mas tem muitas caravanas que tem a baroa, eu esqueci o nome que se dá para mulher, mas eu não sei se é baroa, baronesa, alguma coisa assim. E que dirigem aquela Tsara. Então, assim, eles têm a própria hierarquia organizacional deles ali dentro do trabalho, sabe? E é bem parecido. Quando você para analisar, por exemplo, na Umbanda, tem os Exus, as Pombagiras, tem o Preto Velho, o Caboclo, todas as essências de trabalho. O clã cigano ele tem tudo isso dentro da estrutura da caravana dele, né? De uma forma muito pessoal mesmo dentro da essência de trabalho dele. É o que eu acho muito, muito bonito mesmo. E o mais interessante, cara, por exemplo, isso eu vejo assim, com N provas. Assim. Você chega numa Tsara, eu já conheci, por exemplo, acho que umas 4 ou 5 ciganas que se chamam Sulamita. Eu já conheci umas 4 ou 5 no meu caminho. Assim. Cada uma tem a sua particularidade. Cada uma tem a sua particularidade completamente diferente. Formas de trabalho, essências de trabalho. Tipo assim, às vezes você vê uma característica parecida, assim, que não sei se de repente determinante pela falange, né? Por exemplo, o Sulamita, a maioria das Sulamitas que eu passei, elas trabalham muito com a essência de Arcanjo Miguel. Não sei porquê. Mas uma questão que me marcou muito, porque o primeiro guia que eu falei dentro na espiritualidade, né? Numa consulta, foi com uma cigana chamada Sulamita. E o primeiro trabalho que ela me passou foi com o Arcanjo Miguel. Então, assim, depois, no percurso, eu falei com alguns estudantes que sempre, de alguma forma, tratavam essa essência, né? Na conversa, no Arcanjo Miguel, porque faz isso, faz uma oração. Então, assim, foi uma questão que eu notei, não sei porquê, mas não sei, eu acredito que faça parte da essência de trabalho, mas, em particularidade, cada cigano é completamente diferente da outra. Em vestimenta, em magias, é, formas de fazer a magia. é que a gente também tem que ter a ideia de que os ciganos também se converteram a algumas religiões mais para frente, né? Então, assim, por Uhum. mais que eles sejam clãs fechados, quando a gente fala em arcanjo, a gente fala no cristianismo, né? Então, assim, em algum momento, né? Porque como o cigano é livre mesmo e ele faz a vida que ele quiser, que ele bem entender, né? Dentro da filosofia cigana, com certeza houveram alguns ciganos que, em alguns lugares do planeta, enxergaram em alguma religião algum processo onde eles quiseram entrar e puxar o melhor que eles queriam puxar dessas religiões e pronto. Né? Então, assim, é natural também, é legal falar sobre isso, de algumas entidades ciganas, né, puderem falar, por exemplo, de Arcanjo Miguel. Eu não sei se tem algum símbolo cigano, sincrético, mas a priori, né? Assim, aí eu já não sei se é por ser também uma essência mais. Tanto assim, quando a gente faz uma ligação dentro da Umbanda, o povo cigano ele sempre cai um pouco mais naquela povo do Oriente, né? Povo do Oriente que se anexaram ali dentro da Umbanda, mas a gente sabe que ele também é um povo independente, né? Dentro do Oriente da Umbanda, ele é um povo independente. Mas, Uhum. assim, isso é muito visto dentro de uma Tsara cigana. É muito comum a gente ver arcanjos, a Fraternidade Branca, né, a Grande Fraternidade Branca, eles envolvem muito isso no trabalho cromoterapia, reiki, a parte de. Rapaz, como é que é o nome? Eu esqueci. Ah, ele usa pêndulo, eles têm umas questões mais assim, né? Cristal, pêndulos, umas coisas energéticas mais assim, bem dentro Mais dessa sutis. essência mesmo, mais sutis, entendeu?
envolve muito essa energia de arcanjo, de fraternidade branca e tal. Isso é muito comum ver. Na maioria das saras que eu tive o prazer de conhecer, de alguma forma sempre teve essa essência envolvida também. Né? E se tem alguma ligação ou não com relação à parte cultural que eles levaram para a espiritualidade, eu não sei. Ou se de repente alguma coisa que lá, durante o trabalho, eles, do outro lado, eles se envolveram e anexaram a essência deles para trabalhar. Não tenho ideia. Eu conheço cigano vivo, encarnado, lá na região de Guarulhos, que são cristãos, né? Então, assim, são ciganos, têm o clã, moram tudo dentro de uma casa enorme em Guarulhos lá, e são milionários sempre, eles têm dinheiro pra caramba, né? Os encarnados hoje em dia, pelo menos, né? Mas são cristãos, eles andam com crucifixo, eles têm as magias dele, o casamento fechado deles, né? Não pode, né? Mas frequenta a igreja. Então, assim, pode ser que em vida, é isso que eu tô falando, pode ser que em vida, pode sim o cigano chegar, um espírito específico chegar, meu, gostei da filosofia budista, sei lá. Nada impede. E ele beber da fonte, né? O cigano nunca enxergo ele numa caixinha, tá ligado? Tipo, mesmo que seja uma caixinha sem caixinha, mesmo porque se você for ver, Santa Sara Kali é cristã, né? Santa Sara, quando a gente fala em Santa Sara Kali, ou Santa Sara Kali, ou Sara Negra, ou seja lá o que for, tem uma história cristã por trás dela também, né? E no Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, um dos ícones. Então, por mais que seja sincrético, o povo cigano que foi mais para uma doutrina não católica romana, para deixar claro, tá bom? Não estou falando que eles fizeram parte de algumas coisas que a igreja fez, nada disso, mas estou falando, tem muito cigano que foi mais assim pro lado cristão mesmo, né? Talvez para se proteger, talvez para não ser tão perseguido, pode ser também. Sim. A Sara, Santa Sara, ela já era considerada, né, por eles e tida como protetora dos ciganos antes mesmo de ser canonizada, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela já existia essa essência, cara. Eu não me lembro. A maioria das deusas, né? A maioria das deusas, por exemplo, Santa Brígida não existe, né? Então, Santa Brígida, a primeira catedral construída foi em cima da deusa, em cima do templo da deusa Brigitte, né? Então, assim, eles faziam isso, né? Tinha uma deusa ali local, deusa fulana de tal, construía Santa fulana de tal. Então, tem um monte de santo que nem existiu, né? Era só para suprimir o Deus. Pode ser mesmo, que foi. E o pessoal colocou aqui radiestesia, aquela paradinha do. Era isso mesmo que eu estava tentando lembrar. Eles trabalham, eu já vi muito cigano trabalhando, mexendo com essa essência também. Então, a Jaque Paula colocou aqui: os ciganos de etnia podem professar qualquer fé. Podem, eu já vi cigano com um monte de. Isso não tira a liberdade deles, né? Eles são tão livres que eles podem escolher. E aí a gente fica assim, mas como assim? Porque a gente não sabe lidar com a liberdade deles, né? Como assim? Você é livre e tem uma fé? Tipo, como assim? A gente fica tudo assim, os brancos, né? Os brancos ocidental, né? Fica tudo assim. Tipo, como assim? A gente tem que mania de colocar tudo numa caixa, né? E eles falam, é assim, porque eu quero, Se eu gostei de Cristo, vai ser ele mesmo, que eu vou seguir e pronto. E aí? Tipo, dane-se. É muito perfeito. Eles têm uma coisa que é muito interessante também, cara, que é todo o trabalho cigano, e aí isso independe do cigano. Isso eu acho que independe até se é numa casa de umbanda ou se é numa tiçara. Todos eles, em qualquer tipo de trabalho, se envolvem completamente com os 4 elementos: então, ar, fogo, terra e água. Sempre magia pura, né, cara? Na magia deles sempre tem as essências dos elementos presentes ali de uma forma muito perfeita, assim. Sempre muito bem envolvidos com esse tipo de energia. É muito fantástico mesmo. Uma coisa que é muito legal falar também é sobre assim, isso é uma questão que eu aprendi ouvindo histórias, né, de um cigano na Tsara que eu frequento, por exemplo.
É muito comum, por exemplo, durante uma festa cigana, numa fogueira cigana, por exemplo, você vê as ciganas dançando, né? Algumas dançam com um lenço na mão e outras usam um lenço na cabeça ou alguma coisa assim. Quando É a o de clô, cigana, ela né? Chama de clô, né? É de clô? é Não é isso? isso aí. Acho que é, né? As ciganas que usam o lenço, agora eu não sei se vou trocar, mas eu acho que não, eu acho que é isso mesmo. As ciganas que usam lenço são as ciganas casadas, ou seja, são as ciganas comprometidas, né? Eu já não sei. Tem umas histórias que o Barô lá contava, cara, que era fantástico. E coisas assim que você olhava, que depois que ele falava, tu parava, assim, tu olhava para 70 ciganos que estavam incorporados, tu falava, pô, é mesmo ali, aquela ali ia ser casada, aquela não. Tu ficava inventando, né? Porque, Ai, cara, ele falava caramba. a parada e tu parava para reparar e realmente, aí tu chegava ali, aí tu chegava naquela cigana, pô, me conta da sua história, e ela ia contando, contando, e ela falava, tipo, meu marido, ela citava o marido dela, sabe? Então era muito interessante essa particularidade do povo cigano, é muito mágica, porque é muito individual mesmo, sabe? O desenvolvimento mediúnico com o cigano, cara, acho que é uma das melhores experiências que eu venho tendo esse tempo inteiro. Porque o cigano, ele é muito particular, não adianta. Tipo assim, não existe uma regra, sabe? Ou algo que dê para você ter como um padrão. Porque o teu cigano, ele vai te passar coisas particulares dele dentro da tua essência, o meu vai passar as dele. Então, nunca são coisas muito... são coisas padronizadas. Vai de acordo com a essência mágica daquele espírito. Então, quando você para, por exemplo, até para estudar ou ler sobre magias, sobre baralho cigano, é muito comum você ver pessoas se atrapalhando nesse sentido, sabe? Por exemplo, meu cigano joga baralho, pô, eu vou pegar um curso para fazer. Uma vez eu tentei fazer isso e não entendia nada. Eu lia e começava, meu cérebro estava derretendo, porque eu não entendia nada que estava escrito. E aí ele falou, eu não quero que você estude. Tanto que até hoje eu não sei jogar baralho cigano, eu não sei nada. Eu só consigo mexer e Ô, ler ali Diegão. quando ele está perto, velho. Não Ô, sei, Diegão. não. Ó, nós estamos ao vivo, eu não vou falar, tá bom? Mas você tira pra Não, caramba baralho. Não vem com essa história, não. não Você então, tira, mas velho. é ele, velho. Sabe, a parada que vem dele, assim, é um jeito dele. Tipo, é a forma de leitura dele. Por exemplo, eu digo assim no sentido do seguinte: se você for pegar, fazer um curso, por exemplo, aí você vai pegar, sei lá, uma carta do jardim, uma carta que traz uma ideia de prosperidade, por exemplo. Enfim. Ele tem a ressignificação dele, a forma de leitura dele daquela carta. Sabe? Que muito provavelmente vai ser diferente de outro cigano, que vai ser diferente de outro cigano, de outro. É, esse negócio de curso, velho, de baralho, assim, eu não vou falar que eu não concordo, porque senão eu vou ser o chato da live. Mas, assim, é legal um curso para você entender, por exemplo, não baralho cigano, né? Mas se fosse tarô normal. Isso Arcanos maiores, arcanos menores, quais as funções do arcano maior, dos arcanos menores, beleza. Agora, quando começa a entrar no assunto assim, tipo, eu vou fazer uma iniciação para você. Cara, é. não rola, né? A não ser que a pessoa crie um sistema próprio de iniciação e que outorga dentro do sistema que a pessoa criou a outra pessoa tirar na mesma vibração que a pessoa está passando a iniciação. Mas, assim, isso eu estou falando para as pessoas também, para os médios, né? Então, assim, você quer tirar tarô cigano, você quer tirar baralho cigano, você quer tirar o tarô tradicional, olha, eu não estou falando isso no achismo, tá bom? Eu confirmei isso porque eu falei, mas que diabo? Começou a sair tanta iniciação, 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 e eu comecei a perguntar para ícones de tarô mesmo, sabe? Para pessoas muito estudadas, né, no sentido de tarô, ocultistas, magos, bruxas. Todo mundo me respondeu, tipo, não precisa de iniciação. Né? Se você não tem dinheiro para pagar um curso de iniciação, por favor, não esquenta a cabeça, compra o teu tarô, lê o livreto de explicação, porque isso sim é legal você ler como uma referência, né? Mas Uhum. depois você vai trabalhando com o tarô com a tua essência, né? Você não precisa também ter nenhuma entidade, embora seja ótimo, eu tenho umas entidades perto quando eu tiro também, né? Mas também se você não sente nenhuma, dá para você tirar também, porque é um oráculo de troca de energia, é um oráculo ali que faz com que a energia de quem você está tirando seja revelada para a pessoa ter uma clareza
mental. Então é simplificar o que estão complicando. Eu gosto tanto de tarô, eu amo baralho cigano, né? E eu não tiro o baralho cigano porque eu não tenho uma afinidade direta com o baralho cigano, embora às vezes eu use para dar umas respostas mais diretas para mim, assim, sabe? Uhum. Mas não precisa complicar. Então, se você gosta de tarô, tem tanta gente que me pergunta, pô, Marcel, eu gosto de tarô, mas não tenho afinidade com a linha cigana. Eu gosto de baralho cigano, mas eu não tenho mediunidade para trabalhar. Não precisa, né? É. Mesmo. Mas é mesmo. Você pode pegar o tarô, pode praticar, você vai tirando essência. Aí sim, compra o livro de tarô, compra o livro de baralho cigano, vai, faz um curso que a pessoa explique teoricamente o que é, como funciona as lâminas. Isso é legal, né? Uhum. Mas se falar, eu cobro R$ 5.000 a iniciação. Pô, não precisa, né? Não precisa, né? Mas você não tem que ter o mínimo de conhecimento? Então, é isso que eu estou falando, Moretti. É isso que eu estou falando. O mínimo de conhecimento é você Dá uma olhadinha no entender livro dele. como as lâminas funcionam, né? Por isso que todo deck de tarô tem um livreto para explicar o que é um arcano maior, o que é um arcano menor, né? O que significa os símbolos. Esse é o mínimo de conhecimento e é o máximo de conhecimento que você vai necessitar para começar a jogar, né? Eu não estou contra ninguém que venda, tá bom? Iniciação de tarô, né? Mas você pode jogar tarô sim, sem iniciação. Ninguém tem o direito de dar outorga se você pode jogar tarô ou não. Nunca aconteceu isso em nenhum momento da história. Só agora, ultimamente, que começaram a inventar essa coisa aí de iniciação, né? Que é perigoso, né? Que é perigoso. Mais uma dúvida, a pessoa não tem que saber montar a mesa cigana para poder jogar? Então, não. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não tem afinidade com o povo cigano, mas tem afinidade com o oráculo em si. Então, a pessoa que tem afinidade com o povo cigano, é lógico que ele vai jogar o baralho cigano. Mas ele vai jogar o baralho cigano. Não precisa montar um altar cigano para jogar o baralho. Porque o cigano não montava, não jogava o tarô em altares. O cigano jogava no solo, jogava uma toalha no solo e jogava. O cigano jogava onde precisasse jogar. O cigano é livre de altares, né? O Uhum. altar serve como uma referência, mas não é necessário altares para você jogar é, o tarô cigano. Pelo contrário, o cigano é liberdade. Você pode jogar o tarô ali com o teu coração, tá tudo certo. Né? A É, gente tem que parar de. Pode falar, mano. é exatamente o que você falou. A mesa cigana é o teu coração. Se você está ali se doando literalmente para aquele oráculo, para a essência cigana, a resposta ela vai vir. É intuitivo mesmo. É exatamente o que você É, está falando. o lar do cigano é o quê? É o céu estelado, sabe? Então, Exatamente. assim, o mundo é o altar do cigano. Então, você pode jogar o baralho cigano. Eu amo o povo cigano, só para deixar claro, tá? Eu admiro muito o mistério cigano. Embora às vezes eu não tenha uma afinidade energética para trabalhar como eu gostaria de trabalhar até com o povo cigano. Estou sendo bem sincero. Mas eu gosto muito da história. Eu gosto muito da vibe. Então, a partir do momento que eu amarro um jogo, um baralho cigano, eu tenho que fazer um altar, eu tenho que fazer uma iniciação, vai contrário, né, a tudo que o cigano prega, que é você pegar o baralho e colocar no teu coração, o mundo é a casa do cigano. Então, pô, obrigado ao povo cigano por ter esse baralho na minha mão, por ter essas cartas na minha mão. Eu vou estudar os símbolos, né? Porque é minha obrigação mesmo estudar os símbolos, e eu vou usar toda a minha essência para colocar ali, né, o que eu tenho de melhor, né? O altar e a vestimenta são uma forma de demonstrar o respeito por eles. Então, professor ou professora, A a minha Zélia. forma E de Zélia. mostrar, a minha forma de mostrar o respeito por eles é o meu coração, é o que eu tenho de essência, né? Então, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver condições, eu não preciso montar nada externamente para mostrar o respeito que eu tenho pelos ciganos, né? O respeito que eu tenho pelas minhas entidades vai muito além do que qualquer toalha, do que qualquer objeto, do que qualquer vestimento. Eu trabalho com o seu Zé há mais de 20 anos. Eu nunca usei um terno branco e um chapéu e para dizer que eu respeito o seu Zé, porque o respeito está na minha alma, está no meu coração, né? A entidade ela não enxerga o que está por fora, a entidade ela enxerga a sua essência. Eu posso falar que eu amo uma entidade e por dentro eu não amar. Eu posso colocar um véu de ouro para receber o Oxum e tá lá contrariado, porque é minha obrigação estar lá. Né? E eu posso, de repente, usar um trapo branco, que é o que eu tenho condições de usar,
e amar tanto Oxum que Oxum me cobre com o ouro espiritual dela. Então o respeito vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Eu conheci casebre que tinha uma imagem trincada de Iemanjá, sabe? E que mal tinha dinheiro para nada, mas vinha Iemanjá ali, ó, como uma rainha. Por quê? Porque o orixá, as entidades, seja a cigana, seja de Umbanda, enxerga a tua essência. Se você se vestir de ouro por fora e não ter respeito por dentro, para eles não serve de nada. Exatamente. Essa é a base mesmo. E é aquilo que a gente falou, né, cara? Tipo assim, se você, além disso, você acha que você precisa de algo mais, é o que eu falei, no cigano não existe regra. No povo cigano não existe regra. Então, é, olha para dentro, respira fundo, se conecta com a essência do baralho, segura o baralho e monta ali naquele momento, se você achar necessário para o teu estudo, que vai realmente ajudar você mesmo. Se quiser botar, bota um copo d'água, bota os 4 elementos dele ali, né, do que o povo cigano usa, se você quiser se envolver mais nessa energia, acende um incenso, enfim. Não, Mas só é para teu deixar claro, coração. só para deixar claro, eu tenho meu altar, né? Eu tenho meu altar, né? Mas eu tenho meu altar porque eu posso ter, né? Eu tenho o espaço, Uhum. eu vou juntando as coisas devagar, né? E eu tenho o que eu amo ter aqui. Depois eu mostro para vocês se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Mas a questão é eu achar que eu preciso do altar para trabalhar minha espiritualidade. Não preciso, Uhum. né? Não preciso, né? Para trabalhar minha espiritualidade, eu preciso ter o coração puro, foco e a minha mente conectada e respeito que sai da minha alma. É disso que eu preciso. É o principal. Seja na Umbanda, seja no povo cigano, são religiões, né? São culturas que pregam o quê? O contato com o natural, o contato com a natureza, o mundo inteiro dentro de nós e nós conectados com o mundo. Então, um altar, um terreiro, ele é importante para você ter um lugar para falar, poxa, eu estou aqui agora, eu estou aqui para fazer tal coisa, legal. Mas se não tiver também, se você estiver pelado dentro de um quarto escuro, você pode fazer o que você quiser fazer em nome de Deus, porque ali é o respeito que você tem com a espiritualidade toda, é a pureza que sai da Na tua tua pureza. alma, né? Exatamente. Então não tem necessidade de se fazer curso. O importante é o que está no coração. Eu acho, Graça, eu acho sim. Nesse sentido, eu concordo com você. Agora, por exemplo, que eu já sei que vai sair algumas conclusões, aí eu já vou responder antes. Por exemplo, um curso de ervas é uma parte técnica das ervas, né? É uma parte de uma estrutura que eu dou para vocês, por exemplo, para vocês começarem a abrir janelas para outros estudos, porque afinal de contas, as ervas, você pode estudar fitoterapia, você pode estudar aromaterapia, você pode entender as ervas magisticamente para você saber trabalhar com mais, como é que fala? Com mais Segurança, conhecimento, mais conhecimento. né? O que eu não posso fazer é num curso falar assim, ó, no final vai ter uma iniciação de ervas para vocês. Eu vou É, iniciar vocês e eu vou dotar vocês de uma autorização para vocês começarem a trabalhar com as ervas. Então tem uma diferença enorme entre você fazer um curso trazendo conhecimento e abrindo outras portas para você se estruturar, como seria o caso de um curso de tarô, ensinando o significado das lâminas, né? E eu, no final, só vai poder fazer o curso se você mexer com as ervas se eu te der uma iniciação. É totalmente diferente, não é. né? Totalmente diferente mesmo. Mas É? até mesmo se você pegar, por exemplo, um curso do próprio tarô explicando sobre as lâminas em si, e tarô é totalmente diferente do baralho cigano, né? A gente está falando de duas coisas Totalmente. completamente Sim, 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 distintas sim. aqui. Sim, sim, sim. Sim, Porque sim, eu, sim. eu não sei, eu estou falando isso porque eu senti que de repente tem está meio generalizando, né, a dúvida dela. Então, assim, é completamente diferente mesmo. O tarô é muito mais complexo, né, de entender as lâminas, os significados, os símbolos. Em cada lâmina ali, né, Marcelo, tem N É, significados. Então, eu tô com o tarô aqui. Eu sempre ando com o meu tarô do lado, né? Então esse tarô é o tarô de Tote, que é o que eu uso. Não é tão tradicional. Ixi, a luz está atrapalhando. por causa da luz. Deixa eu diminuir para mostrar para vocês. Peraí. Então o tarô é esse daqui, ó. Ó, é o tarô de Tote, ó.
Então, os desenhos são um pouco diferentes. Tem 3 camadas tem 3 camadas de desenho para você saber direitinho o que o tarô está falando, né? Então, esse tarô realmente não é que ele é difícil, ele é complexo, né? Também tenho aqui para mostrar para vocês, por exemplo, que eu comprei, que eu adoro colecionar tarô, né? Se vocês quiserem mandar para a gente algum dia, é tarô, tá? Uhum. O tarô de la Santa Muerte, que é a mesma coisa, né? De arcanos maiores e menores, mas o desenho já é diferente, ó, é mais ligado à vida, à morte, né? E me dá 5 minutinhos que eu vou trazer o baralho cigano aqui para você, Diego. Vai falando aí que eu já volto com o baralho. Peraí. Tá. Essa essência, pessoal, que a gente diz de você. Como a gente está falando, fazendo nossa live sobre os ciganos, essa essência foi muito o que eu aprendi, né? Quando eu tentei iniciar o meu cigano, aquela paixão, naquela nossa empolgação de cigano, a primeira coisa que eu tentei foi fazer um curso sobre baralho cigano. E quando eu tentei estudar, o meu próprio cigano não me permitia. Ele falava, não, eu não quero que você aprenda. Porque dentro do meu relacionamento com ele, se eu aprendesse, eu atrapalharia o trabalho. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu tento entender sobre o problema, pegar uma carta que eu olho, eu não tenho pelo meu conhecimento, essa carta é isso. Não. É muito sentimento. Com o tempo, eu comecei a aprender a ter sentimento, ligação com o meu cigano. Então, quando eu pego no baralho para mexer no baralho, eu sinto essa energia e eu sinto o significado que está ali. Mas pela leitura em si, não. E o que é completamente diferente do tarô. Por exemplo, no tarô, eu estudo o tarô, eu aprendo o tarô. E ali sou eu, que, lógico, tem a espiritualidade que me acompanha dentro da leitura ali, que me traz uma intuição, me traz um entendimento, uma interpretação, porque o tarô envolve essa energia, mas é uma coisa muito específica do tarô, onde eu tenho que ter esse empenho. Né? O seu baralho cigano deve ser igual ao meu. Aí ferrou, é mais uma coincidência. Agora eu vou ver teu baralho cigano. O meu baralho cigano eu guardo as 7 chaves. Eu acho que é a primeira vez que eu mostro. É do Ciro Marchetti, é o Lenormand mesmo do Ciro Marchetti, ó. Não, é diferente. Bonito? E eu gosto muito do Ciro Marchetti, assim, ele faz uns tarôs lindos, né? As artes dele. Então ele vem numa caixinha assim, ó. Ele vem numa caixinha e eu gosto muito dos desenhos, né, ó. Deixa eu mostrar uma mais tradicional aqui. Bom, ele é todo douradinho, cheio das coisas, tá vendo? Pô, A parte de lindão, trás né? dele, ó. A parte de trás dele, ó. E aí, por exemplo, vou pegar uma boniteza aqui. Não, todas são bonitas, na verdade, né? Pô, O muito bonito Lenormand, mesmo, douradão. Bom, deixa eu mostrar aqui, vai. Então, ó, a casa, ó, olha lá. Ele é todo meio Pô, que fantástico, tá maneiro. vendo? Ó, As montanhas, ó, muito bonito, velho. montanhas, ó, Cigano, cigano, tá vendo? Então eu muito bonito. tenho ele aqui e eu tenho muito respeito pelo baralho cigano, muito mesmo. Eu deixo ele, eu acho que o Diego nunca viu, para vocês terem Não, uma ideia, primeira vez, eu tô aqui né? Ó, impressionadão vendo os desenhos. ó, a Nossa, âncora, âncora, ó, velho. tá vendo? Então Bonitão. se vocês gostarem, né, se vocês gostarem dessa parada aí, mais para frente, depois, né, lá no Relatos da Hora Grande, quem sabe eu sorteio um desse para você. Aqui dos Estados Unidos levo aí para vocês depois. A gente dá um jeito. Tá? Então, Show. assim, mais para frente, se tiver bastante gente assistindo e tal, aí eu consigo fazer isso, porque a gente precisa que vocês participem lá do YouTube, porque aí quanto mais like você der, mais compartilhamento você der também no vídeo, mais o vídeo vai aparecer e a gente vai ter condições, né, depois de começar a dar uns presentes para vocês, né? Como eu estou nos Estados Unidos, tem uns tarôs incríveis aqui, né? E eu posso começar, de repente, a fazer alguns sorteios em nome do Banda Grátis para vocês aí, né? A gente está fazendo já todo episódio lá, a gente solta uma Sim, o consulta de tarô. tarô, né? De graça, né? A gente solta ao Tarô. vivo lá no programa. Então, o programa Relatos da Hora Grande é toda terça e quinta. Então, toda terça e quinta tem uma consulta de tarô grátis lá, sendo sorteada para vocês. E é importante, gente, assim, vocês estarem com a gente, porque o desenvolvimento do canal, ele depende muito desse impulsionamento dos likes, da participação, comentário, né?
Então, assim, se vocês estão sempre aqui com a gente na Guardiões, lá no Banda Grátis, não deixa de se inscrever no canal e dar o like, não, porque é muito importante para ajudar a gente a desenvolver É. e entender esse processo.